When a friend becomes a stranger, it means that youth is gone. When the night don't last too long, it means that you've grown up. All the great times I once had kept on and on in my head. You can bring me there again, and I will wait. What do you do when nobody sees you? What do you say when it comes to rain? Try to claim that you're feeling special, or would you rather be in another place? Whoa, 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 whoa. What do you do when nobody sees you? What do you say when it comes to rain? You try to claim that you're feeling special, or would you rather be in another place? Whoa, 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 whoa. Olá, boa noite. Está começando o nosso Jovem.com. Mas antes da gente apresentar os convidados, falar com a moçada que está aqui, vamos falar com Out of the Blue. Olha só. Boa noite, gente. Tudo bem? Muito boa noite. Prazer estar aqui falando com Prazer vocês. é nosso recebê-los Sensacional. aqui. Tudo bem, Maurício? Tudo ótimo. Bom, quer apresentar toda a sua galera que faz parte do Out of the Blue? Vamos lá, vamos lá. Aqui do meu lado esquerdo temos o Marquinhos Cardoso, da famosa Iracemápolis. Ô, Marquinhos, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Prazer tê-lo aqui. Do nosso lado direito, Ari Barbosa, no contrabaixo. E aí, Ari, tudo bem? Legal. E na bateria, Leandro Bosqueiro. E aí, Leandro? Nós Tudo três bem? somos de Limeira, o único internacional aqui é o Marquinhos. É o Marquinho. Que bom ser internacional, né, Marquinho? Muito Que bom. ótimo, Que dizem que maravilha. Iracemápolis é a Califórnia brasileira. Que ó, maravilha, né? E aí, meninos, antes da gente começar a falar sobre o nosso tema de hoje, que é a adoção, eu queria que vocês falassem um pouquinho da banda. Como é que surgiu? Como é que nasceu Out of the Blue? Então, Out of the Blue nasceu na cidade de Limeira, em 2015. É um bebê. É uma banda bem recente, inclusive em março. Agora nós estamos fazendo 2 anos de banda. Parabéns. E incrível, 2 anos de banda. A gente já fez uma turnê na Europa, em julho do ano passado. Parabéns. Estamos E como é que indo- surgiu esse convite para a Europa? Então, na verdade, a gente fez um crowdfunding que foi muito bem sucedido pro nosso primeiro CD. E como vocês puderam perceber, nós somos uma banda que canta em inglês. Então a gente tem como objetivo não só conseguir tocar no Brasil, mas também levar a nossa mensagem para os 4 cantos do mundo. E é por isso que o nosso segundo trabalho, que depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, a gente está fazendo fora. Inclusive, semana que vem a gente vai estar em Nova York para terminar todo esse Que legal, processo. parabéns. Então, todo mundo participando aí do nosso Jovem.com dessa noite, obrigada por terem aceito o convite. Muito obrigado a vocês e vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Esse é o Jovem.com dessa noite. A gente escolheu o tema, a gente vai falar de adoção. Vamos primeiro apresentar os nossos convidados, né? A moçada que faz parte, que vai interagir com a gente e vai trabalhar este tema nesta noite. A gente recebe o advogado Peterson Santilli. O Peterson é especialista na área de adoção e diretor do Instituto Adote Rio Claro. Peterson, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, banda. Boa noite, convidados. A Sandra, boa noite. A Sandra, psicóloga, que todo o programa ela faz parte do Jovem.com, psicóloga transpessoal. Me perguntaram o que é uma psicóloga transpessoal. Sandra, fala pra gente rapidinho o que é, porque me perguntaram, eu não soube explicar direito, não é melhor você falar para os telespectadores o que é uma psicóloga transpessoal. Eu sou uma psicóloga com especialização em transpessoal, né? É uma visão do homem além dele mesmo. A gente une o psíquico, o físico, o espiritual. A gente trabalha os aspectos saudáveis, né? Níveis de consciência maiores, né? De uma forma bem resumida. Legal, né? então. A gente recebe também a Ana Luísa. Ana Luísa, professora de redação do Colégio Puríssimo, aqui de Rio Claro. E como a gente vai falar de adoção, ela é uma mãe que adotou. Trouxe para o seu coração um filho querido. Mas ela vai dizer se é um filho, uma filha, mas é uma mãe adotiva. Ana, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem?
Boa noite. Meu filho é um menino, chama Bruno. Ele também tem 2 anos, também faz aniversário em março, assim como a banda. Que legal! E a gente vai falar sobre essa experiência com você também. E a gente recebe aqui os meninos, as meninas do Colégio Puríssimo, que vão dividir com a gente a opinião deles sobre adoção. Antes de eu começar a conversar com você, Peterson, eu vou falar com esses meninos e essas meninas. E olha, eu separei uma pergunta especial para vocês aí. Quando a gente é jovem, a gente não pensa muito em casamento, em família, em namoro, né? A onda agora também é outra. Mas lógico que vocês vão ter que pensar nisso um dia. Constituir uma família. Muitos vão se casar, outros não, né? Não é uma regra ter que se casar ou ter que constituir uma família. Mas para aqueles que pretendem ter uma família, alguém já pensou em adotar um filho? Em relação à idade, assim, com certeza, tipo, nessa fase agora a gente realmente não se questiona. Mas quando a gente quando a gente é criança, geralmente vem à tona esse espírito de maternidade com a questão das bonecas e tudo mais. Mas eu nunca fui questionada sobre a adoção por ser um tema, assim, que não é decorrente por exemplo, discussões em escola ou até mesmo em Facebook, já que os temas ambientais e políticos, por exemplo, vêm mais à tona. Mas, desde pequena, com esse espírito de maternidade, eu sonhava em ser mãe. Então, acredito que se algum dia eu vier a ter algum problema que me impossibilite a gravidez, com certeza eu adotaria, porque eu estaria unindo a minha felicidade, a minha realização pessoal, com a felicidade daquela criança que está ali abandonada, né? Alguém mais quer falar? Colocar a sua opinião? Boa noite. Boa noite. Seu nome? Eduarda. Oi, Eduarda. E você? Eu nunca tive essa questão muito presente em mim de maternidade, mas de uns tempos para cá eu parei para pensar um pouco se eu nos métodos também, né, de gravidez, de adoção, e eu parei para pensar e eu decidi que eu adotaria, e eu penso muito em adotar porque eu penso que tem tanta criança que precisa de um lar, precisa de amor, tanta criança precisando, e eu não me sinto bem, nada, não contra as outras pessoas que engravidam, claro, mas eu não me sinto bem engravidando e não adotando uma criança que está sem um lar, que está precisando de família, que está precisando de amor, e que vai transformar a sua vida também, não é? E que também eu vou amar ela, vai transformar muito minha vida. Bom, deixa eu falar que todo o programa, enquanto vocês vão falando, enquanto os nossos convidados também vão conversando com a gente, o Grilo vai fazendo lá aquele desenho, aquela preparação, vai fazendo aí um desenho, uma caricatura de todo mundo, hein? Então fiquem preparados. Grilo, boa noite. Boa noite. Prazer ter você mais uma vez aqui com a gente. Agora eu volto para você, Peterson. E eu vou começar... Você me corrija se eu estiver errado, mas é uma pesquisa que eu fiz. Diz que atualmente aqui no Brasil existem 46 mil crianças e adolescentes vivendo aí em instituições de acolhimento. E desse total, aí 7 mil já poderiam ser adotadas. Isso mesmo. Hoje a gente tem um grande número de crianças acolhidas, crianças e adolescentes, principalmente adolescentes acolhidos em instituições espalhados pelo país afora, e que não têm a oportunidade de viverem numa família extensa, numa família nem na sua família biológica, e muito menos numa família adotiva. E a gente vai falar também sobre esse processo de adoção, né? Como é que é o processo de adoção? Existem tantas crianças, por que tantas crianças esperando para serem adotadas? Primeiro a gente começa falando aí sobre a parte, né, das leis. Como é tudo isso, Peterson? Bom, a legislação para adotar, ela não é tão complexa como o povo acha que é, tá? É um procedimento até que relativamente simples, Tuca. Basta qualquer pessoa ir até o fórum, né, da sua cidade, procurar a vara da infância e juventude e explanar a sua vontade, né, o seu desejo de adotar. E aí ela vai passar por uma série de procedimentos, entrevista com psicólogos, entrevista com assistente social, vai apresentar uma série de documentos, vai explanar qual é o perfil da criança desejada, né, se aceita grupos de irmãos, se aceita crianças com algum problema de saúde, né, com crianças mais velhas, enfim, ela lá vai explanar qual o desejo dela, do perfil da criança desejada. E aí, se aprovada pelo fórum, ela passa a fazer parte de um cadastro nacional de adoção.
e ela pode adotar aí uma criança aqui de Rio Claro, ou de Limeira, enfim, de qualquer lugar do país, desde que ela se habilite para essa situação, de adotar em qualquer lugar do país. Ela pode escolher, inclusive, o estado que ela deseja adotar. Sandra, oi. Falar um pouco disso que o Peterson falou. Eu sinto assim que existe um número grande de crianças mesmo no Brasil para serem adotadas, mas porque o nível de exigência dos pais também é muito alto, né? A gente tem uma criança idealizada dentro de todos nós, né? Então hoje você tem um número grande, mas as exigências que os pais colocam, né? Então nem sempre querem soro positivo, HIV, especiais, pais de drogaditos, pais de alcoólatras, querem somente crianças de 0 a 3 anos, agora que a gente estendeu um pouco até 5. Então, esse grupo vai ficando cada vez menor, por isso que demora. Então, existe uma demanda sim, né? Mas assim, eu não entendo, não é um julgamento em relação aos pais. Eu acho que os pais também, eles querem uma criança que caiba dentro do que eles imaginam, né? Então, eles vão fazendo todo esse critério rigoroso. E aí, essa seleção vai ficando muito mais afinada, né? Então, acho que tem um problema. Aí você falou desse processo aí, né? Crianças que são especiais, crianças soropositivas, tem também crianças que vêm de uma família desestruturada. Sim. Você acha que aquela pessoa que vai adotar, aqueles pais que estão ali para adotar, eles preferem que adotar um bebê, uma criança menor, por conta, eles teriam medo do histórico dessas crianças? Eu acho que tem um preconceito muito grande de se adotar crianças maiores, porque eles acham que crianças institucionalizadas vão trazer todos os vícios dessa instituição e vai comprometer o ambiente familiar. Outra coisa, eles acham que crianças que não ficam sabendo que são adotadas, porque muitos pais não contam, né? Acham que essas crianças não vão dar problemas, nem comportamentais, nem emocionais, o que não é verdade. São seres humanos, né? Sim. Vale destacar, Tuca, nesse sentido, que o que a gente vê lá no grupo de apoio à adoção, no ADOTE, é que as pessoas, muitas vezes, elas têm desconhecimento dessa questão do perfil da criança hoje disponível para adoção. Então, ela vai com uma esperança de, muitas vezes, de satisfazer aquele desejo, né, como foi explanado aqui pelos jovens, desejo da maternidade, da paternidade. E aí eles pensam sempre, a gente foi criado, né, foi moldado, principalmente nós, homens, até porque nós vivemos numa sociedade machista, de que nós somos obrigados a perpetuar nossa espécie, nosso genoma, nossa genética, através da procriação. E, na verdade, então aí o que a pessoa pensa? Já que eu não tive a oportunidade, a opção de procriar, né, ou um ato biológico por si só, eu vou tentar mascarar isso pela sociedade, adotando uma criança menor, uma criança com as características físicas parecidas com a minha. Então é uma forma até de ele se enganar, se projetando naquela situação. Não, eu cumpri a minha responsabilidade como homem ou como mulher, no caso também, porque isso acontece também com a mulher, tá? Mas eu cumpri a minha obrigação. Eu tenho alguém que vai levar meu nome e com que é parecido comigo. E aí ele até acaba deixando de lado essa situação de que a criança veio pelo meio da adoção ou não. Bom, agora eu vou falar com você, Ana. Você é uma mãe, adotou, tem um filho de 2 anos. Como é que aconteceu esse processo na sua vida? Quando é que você decidiu que você ia adotar? Você só tem ele? Só ele. Fala um pouquinho sobre tudo isso que aconteceu na sua vida, porque é um presente realmente, sim, né? Eu acho que é assim, que quando a gente vai ter o filho, a mulher ficou grávida, às vezes não está esperando aquela gravidez. Então, eu admiro aquele que realmente tira de dentro de si e traz para ele um filho que não tem nada a ver com ele, nenhuma característica. Não, às vezes a gente tem os filhos da gente também, os biológicos também não tem nada a ver com a gente, né? Sim. Cada um de um jeito, o ser humano é assim. Mas como é que foi esse processo para você? Como é que a sua família aceitou? Bom, primeiro que assim, diferente dos alunos, né, das alunas que disseram, eu sempre pensei em adotar. Essa sempre foi uma coisa que fez parte da minha vida
Eu não imaginava que eu teria só um filho adotivo, eu pensava em ter um filho biológico e um filho adotivo. Essa ainda é uma questão que eu não decidi, mas eu sempre quis adotar. E aí, quando eu me casei, eu sempre disse isso para o meu marido, mas nós não partilhávamos do mesmo sentimento. E demoramos um tempo eu demorei um tempo para convencê-lo, e isso foi importante também, porque a adoção ela tem que ser entendida como um processo racional. Tem que ser racional, não pode ser levado só em consideração a emoção. Porque se a gente ficar só nessa história de que eu quero imensamente ter um filho, você esquece todo o processo, que é um processo que você vai ter que fazer escolhas. E as escolhas elas têm que ser pensadas, porque existem consequências. E as consequências são diretas para a criança. Então tem que ser racional, não dá para ser um processo só de eu gostaria muito de ser mãe, eu gostaria muito de ser pai. Você vai ter que tomar decisões durante o processo, por exemplo, esse momento de traçar o perfil, e é um momento que você vai ter que ser muito sincero, fazer uma reflexão muito profunda do que você consegue ou não aceitar numa criança, quais as questões que você consegue lidar, porque isso é extremamente importante. Às vezes existem demandas que não são necessariamente emocionais, mas de tempo. Né? Uma criança com determinados problemas exige tempo, você precisa cuidar dessa criança. Então tem que ser uma decisão racional. E aí, a partir do momento que nós decidimos, no nosso caso foi muito rápido, foi um processo que durou 1 ano, a gente não esperava, tomamos um susto muito grande, mas em relação ao perfil, nosso perfil era muito amplo, muito aberto. E aí nós fomos contemplados com o Bruno, que é tudo na nossa vida. O nascimento da sua vida, não é verdade? É. Tá bom, a gente vai para um intervalo, a gente está saindo para o intervalo agora e volta rapidinho com o Jovem.com. Nosso tema de hoje, para você, é adoção, tá bom? É rápido, a gente volta já. Enquanto isso, você curte mais um pouquinho de Out of the Blue. Chasing a dream, hey summer, I'm feeling like you're coming now. The time is now, sick of all the lies in our lives. Just be yourself and send the rest away. Estamos de volta com o nosso Jovem.com e eu garanto que vocês estão curtindo demais Out of the Blue na noite de hoje aqui com a gente. O tema que a gente está conversando, batendo esse papo super legal, né? Toda quinta-feira a gente faz essa interação. Hoje é adoção. Antes da gente prosseguir aí com o nosso bate-papo, deixa eu só falar boa noite pro William. William, boa noite. Boa noite, tudo bem? Ótimo. Legal ter você aqui. Toda quinta no Jovem.com. E a gente vai começar, antes de continuar com o nosso bate-papo, boa noite, porque a gente tem uma galera aqui que são os jovens talentos do Puríssimo e que vão, né, cantar. Gente, boa noite, tudo bem? Boa noite, obrigada pelo convite. Seu nome? Júlia. Júlia, oi Júlia, tudo bem? Tudo você? Bom. Lourenço. Tudo bem, Lourenço? Tudo, e com você? Tudo jóia. E você? Gabriel. Gabriel. Oi, Gabriel, tudo bem? Bem, e você? E aí, vocês são os jovens, né, talento aqui do Jovem.com dessa noite. O que vocês vão cantar pra gente? A gente vai cantar Agora Eu Quero Ir, de um do Tocantins, que chama Ana Vitória. Então a gente vai ouvir vocês cantando Agora Eu Quero Ir. Encontrei descanso em você, me aquietetei, me desmontei
Encontrei descanso em você, encaixei, verdade eu dei. Fui inteira e só pra você eu confiei, nem despertei. Silenciei meus olhos por você, me atirei, precipitei. Agora eu quero ir pra me reconhecer de volta, pra me reaprender e me aprender de novo. Quero não desmanchar com teu sorriso bobo. Quero me refazer longe de você. Fiz de mim descanso pra você, te decorei, te precisei, tanto que esqueci de me querer. Verdade eu dei, o fim do que era agora. Agora eu quero ir pra me reconhecer de volta, pra me reaprender e me aprender de novo. Quero não desmanchar com teu sorriso bobo. Quero me refazer. Eu que sempre quis acreditar, que sempre acreditei que tudo volta. Nem me perguntei como voltar, nem porquê. Agora eu quero ir, quero ir. Agora eu quero ir pra me reconhecer de volta, pra me reaprender e me aprender de novo. Quero não desmanchar com teu sorriso bobo. Quero não desmanchar com teu sorriso bobo. Quero não desmanchar. Quero me refazer longe de você. Que lindo! Obrigada! Jovens talentos maravilhosos, né? Obrigada. Que maravilha! Esse é o nosso Jovem.com, né? Muito legal esse programa, super gostoso, com essa moçada maravilhosa. Bom, já que ele chegou e a gente precisa, né, trocar uma ideia agora com ele, William Najib. Tudo bem, William? Beleza. Legal. William, o tema de hoje, você já sabe, a gente está falando de adoção, né? Todo mundo aí já colocou os seus pontos de vista. A Ana, ela é uma mãe adotiva, falou também da história dela, do processo e tudo mais. Eu vou perguntar para você, quais são aí os problemas que atrasam esse processo, né, de adoção? Tá, acho que o Peterson é especialista na matéria, eu aprendo muito com a atividade dele enquanto profissional, enquanto dirigente de uma instituição que realmente convive com o tema adoção diariamente. Eu queria falar um pouco dos personagens, dos protagonistas desse processo todo. O juiz, os funcionários do fórum, a equipe multidisciplinar, assistentes sociais, psicólogos e tudo mais. É um problema, é um complexo de atuações e que nem sempre vai num curso rápido. Podem acontecer mil coisas, por isso que é importante conhecer o que é o processo de Quer dizer, você acha que seria o quê? Uma falta de estrutura no judiciário que atrasa esse processo? Temos vários fatores, por isso que eu recomendo. Eu acho que o programa, mais do que discutir problemas, é apresentar algumas orientações, algumas diretrizes. Então, consultar um advogado que conheça a matéria é importante. Estar com o espírito aberto para compreender que não existe uma data de começo e término no procedimento de adoção. É complexo, você tem um período, inclusive, de convivência com aquela criança, com aquele adolescente com quem você vai ficar, pode acontecer mil coisas. Conversando com a Ana no intervalo, ela me disse que um processo estava muito maduro e de repente eis que surge o pai biológico querendo interferir no processo. Então tudo muito pronto para se concretizar e de repente você tem mais um obstáculo para ser vencido. Então realmente é um cenário muito complexo em que vários personagens participam. Mas acho que é importante a gente aproveitar aqui a oportunidade para dizer ainda existem pessoas que acham que é possível adotar como se adotava antes, a famosa adoção à brasileira, em que você tinha um contato muito tempo com aquela criança, com aquele adolescente, e tinha uma perspectiva de depois conseguir a adoção. Isso não pode, a lei não permite esse tipo de coisa. Outra situação, eu tenho uma amiga que ficou grávida e ela já me prometeu o filho, achando que vai se concretizar de uma maneira tranquila. Não pode. Outros
eu já tenho a guarda por bastante tempo, então agora acho que o juiz me dá o direito de adotar. Não é assim que funciona. Então é importante conhecer, queria até que o Peterson falasse um pouquinho o que era essa adoção brasileira, que muita gente acha que ainda é válida e muitos ainda acreditam que é possível se conseguir adoção nesse sentido. Bom, deixa eu chamar o jovem repórter, né? Que a gente tem o jovem repórter e ele que vai falar aí como é que as pessoas pensam a respeito da adoção. Boa noite a você que assiste Jovem.com, meu nome é Matheus e irei perguntar a alguns alunos o que eles acham sobre a adoção. Pessoal, para vocês, o que é a adoção? Como ela deveria ser? Para mim, a adoção é você demonstrar afeto de algo que você não está conseguindo, ou que já conseguiu, mas você deseja dar esse afeto para uma outra pessoa, demonstrar para outra pessoa. No Brasil, existe muito preconceito contra pessoas que são adotadas, principalmente quando elas são com uma idade maior, por exemplo, 15 anos, 17 anos. Eu vou perguntar para os participantes o que eles acham que poderia mudar para que isso fosse menos pesado. O que vocês esperam para melhorar a questão contra o preconceito? Eu acho que aí já vai de cada ser humano pensar mais no próximo. Que se ele hoje está numa família, ele está desenvolvido, tem pessoas que não estão em famílias. E até mesmo a pessoa que vai adotar, não pensar tanto na questão da idade, sim de alguém que está precisando de carinho, está precisando de cuidado, está precisando de uma família. Esse foi mais um Jovem.com. Muito obrigado pela sua audiência. Bom, esse foi o nosso jovem repórter, o Matheus. Obrigada, Matheus, pela sua participação aqui no nosso Jovem.com. E a gente continua. E eu queria que o Peterson falasse sobre essas colocações que o William falou agora há pouco pra gente. Bom, o processo de adoção, ele é um processo, como eu disse, que envolve, o William bem colocou, envolve vários personagens. Mas o principal personagem é a criança. A gente tem que deixar isso bem claro. Sim. E a adoção ela só ocorre quando há o real interesse da criança, ou seja, quando o juiz, a equipe técnica vai ver o que é melhor para aquela criança em especial, né? Então o juiz, a equipe técnica, a gente fala que é assistente social, psicólogo, vai analisar a situação psicossocial daquela criança e vai ver em qual ambiente, se ela está realmente pronta para adoção, se não tem como ela voltar para a família biológica, ou se ela pode, trabalhando essa família biológica, conseguir ser reinserida naquela família. Com relação à adoção brasileira, né, eu particularmente não gosto desse termo porque ele é pejorativo a nós brasileiros, né? Sim. É a adoção ilegal, né? Aquela adoção onde uma pessoa entrega para outra sem passar pelo fórum, onde você forja um registro de nascimento, né? Onde muitas vezes a criança nasce, o homem registra como sendo o filho dele e aí acaba pegando a guarda. Enfim, é uma série, como eu vou dizer, uma burla à legislação, você está infringindo a lei. Então é um ato ilegal, né? Então a gente fala a adoção brasileira, mas é uma adoção ilegal, tá? E com relação à estrutura do judiciário, eu entendo o que o William está dizendo, mas eu entendo que há um déficit na estrutura. Há falta de funcionários para trocar o processo, e não só na área da infância, em todas as áreas. Há falta de profissionais na área de serviço social, na área de psicologia, da equipe multidisciplinar, falta de juiz, falta de promotor. Enfim, há uma desestruturação do judiciário, a qual muitas vezes a gente muda a lei para que tente acolchambrar, né, fazer um acerto com esse déficit do judiciário. Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Ana, para o William, para a Sandra ou para o Peterson? Oi, tudo bem? Ana, quando o seu filho Bruno for mais velho, você vai contar para ele que ele é adotado? E se ele quiser conhecer os pais biológicos, você vai deixar? Eu já conto para ele que ele é adotado. Eu e meu marido, a gente sempre diz para ele que ele chegou pra gente, que ele não veio da minha barriga, mas que ele é um filho de coração.
Nós fazemos questão de falar isso para ele porque ele tem 2 anos, ele está desenvolvendo a linguagem, então a partir desses 2 anos, na verdade a partir do desenvolvimento da linguagem ele começa a ter esse entendimento, então é fundamental. Com relação à família, o Bruno tem irmãos biológicos e eu acredito que ele vai querer conhecer sim. E se ele quiser, nós daremos todo o respaldo para ele. Assim como os pais, caso isso seja de vontade dele, caso isso seja possível. Só acrescentando uma questão com relação a esse trauma dos pais, né? A gente fala trauma porque é um medo mesmo, um certo receio, muitas vezes dos pais adotivos, nesse contato da família biológica. Primeiro, o processo corre em segredo de justiça. Começa por aí. A família biológica não fica sabendo quem são os pais adotivos. Então não tem como, assim, em tese, descobrir de uma forma fácil quem adotou aquela criança. Porém, muitas vezes a criança ela procura, isso acho que até a Sandra pode falar melhor. A criança tem curiosidade de descobrir, de falar. Ela tem curiosidade de saber de onde ela veio. E isso é importante. Você não gostaria de saber de onde você veio? Sim. É muito importante isso. Então, muitas vezes é só curiosidade. A criança quer saber. Nem sempre ela quer conhecer o pai, ou a mãe, ou os irmãos biológicos. Eu acho que é só interessante colocar, quando tem aquela fase de você fazer inscrição e apresentar documentos, é perguntado se aquele interessado em adotar aceitaria também levar um irmão. Sim. Às vezes até para evitar essa ruptura, se for possível, e o interessado em adotar tiver perspectiva e tiver condições, também pode mais do que um. Então é interessante também que faz parte. É que às vezes o processo não permite, né? Isso. Porque às vezes a mãe biológica teve um filho, esse filho já foi adotado e um tempo depois dessa adoção vem uma outra criança e aí não é possível, né? Fazer esse casamento. Esse casamento. Algumas, eu acho assim que é fundamental a verdade. Né? Nós trabalhamos sempre com a verdade com a criança, porque mesmo que você não conte, inconscientemente a criança sabe que ela não é. Né? Isso é visceral. Ela sente que ela não é filha daquela mãe. Bom, a gente já está, né? Eu já ouvi que a gente está terminando, só que eu não queria terminar. Ficaram aqui muitas questões ainda. Eu coloco várias, mas aí o tempo da gente não dá para falar sobre todas. Mas eu vou direcionar essa para você, Sandra, porque já existem casais do mesmo sexo e também solteiros que podem adotar. Sim. Mas ainda existe o preconceito. Sim. Muita gente, quando se fala em casais do mesmo sexo, 2 mães, 2 pais vão adotar essa criança, quer dizer, eles dizem que vai ter alguma influência na vida deste filho adotado. E saiu esses dias na internet um garoto, não me recordo de que cidade que ele é, e era para ele fazer uma redação. Uma redação falando sobre um garoto feliz. E a professora que pediu a redação acreditou que um garoto feliz é aquele que tem tudo, é aquele que pode ser um super-herói. E ele disse que ele era feliz porque ele tinha 2 pais. Ele foi adotado por 2 pais. E que isso era a felicidade dele, que quando ele morava com a família dele, ele era infeliz, ele era triste. Mas quando ele conheceu esses 2 pais que adotaram, que deram para ele todo o amor, ele era o menino mais feliz do mundo. Então eu queria que você, rapidamente, porque a gente está quase terminando, falasse da importância das pessoas quebrarem esse preconceito em relação a esse novo conceito de família. Então, eu acho que essas relações pares homoafetivos, né, não interferem em nada no desenvolvimento da criança. Porque hoje tem relações heterossexuais que fazem muito mal para as crianças, né? Estruturas familiares que comprometem, né, a questão moral e psíquica dessa criança. Então, o que prevalece é o vínculo, a qualidade desse vínculo afetivo, emocional, saudável, não a questão do gênero. Né? Então, essa criança, ela realmente falou com o coração. Então, ela está vivendo uma realidade e são as novas famílias, né? A construção das novas famílias. Mas existe, sim, um preconceito velado, social, que não respeita as diferenças. Isso existe e nós estamos tendo que conviver. Com relação à questão da adoção homoafetiva, só ressaltar. Primeiro, como a Sandra bem disse, não existem estudos feitos na Inglaterra, nos Estados Unidos,
comprovando que não existe nenhum risco de dano psicológico da criança que foi adotada por um casal homoafetivo ou por uma pessoa homoafetiva, homossexual. Ponto. Não existe isso. Até porque eu não conheço nenhum homossexual que seja filho de homossexuais. Eu só conheço homossexuais que sejam filhos de heterossexuais. Até que se me prove ao contrário, a gente conhece essa situação. Bom, gente, tá acabando. Eu também queria ficar falando muito mais, porque como eu disse, eu coloco várias questões pra gente discutir aqui. Aí eu vou pegando aqueles que eu falo, não, a gente tem que falar sobre isso. Ana, muito obrigada pela sua participação no nosso Jovem.com desta noite. Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz de falar dessa experiência, que é uma experiência indescritível. Nós amamos ter você por aqui. Obrigada. William, você sabe da minha gratidão, do meu respeito, pela sua presença toda quinta-feira aqui no Jovem.com. É um prazer estar sempre com vocês aqui. Tá, sabe, é uma gratidão que eu tenho por você e pela Sandra, muito obrigada. Obrigada pelo espaço. Tá certo? Peterson, adorei te conhecer, viu? Muito obrigada pelas suas explicações. Foi muito bom ter você aqui para conversar com essa moçada. Eu que agradeço o convite. Fica o convite de vocês conhecerem o Adote. A gente tem um site, adoterc.org.br. Quem quiser ter maiores informações sobre o grupo de apoio à adoção e sobre a adoção em si, pode ir lá. Tem Instagram, tem Facebook. Vão lá e vão curtir. Eu quero agradecer aos meninos e meninas do Colégio Puríssimo. Muito obrigada pela companhia de vocês nessa noite. Valeu, viu? Foi muito importante tê-los aqui. Mas antes, alguém quer deixar alguma dica de algum livro, de alguma música que acha que é linda e maravilhosa? Algum filme para compartilhar com a gente nessa noite? A Incrível Vida de Timothy Green. É um filme muito legal, que vai falar sobre até o processo, mais ou menos o processo de adoção. Claro, é uma visão da Disney, uma visão americana, mas vale a pena. É muito legal, um vídeo bem leve, para um sábado à tarde com pipoca, vale a pena. Vale a pena assistir. Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre o processo de adoção. Ok. Ninguém vai deixar nenhuma dica? Vai? Ok. Eu tenho uma dica de música. Lógico. Nothing Else Matters, da banda Metallica. Eu acho que representa bem esse tema. Ok, muito obrigada. Deixa eu agradecer ao Grilo, né? O Adriano vai pegar todos os desenhos aí que ele fez, tudo que ele representou aí nessa noite aqui no Jovem.com. Olha lá que legal. Peterson, dá uma olhada. Depois você leva para casa. Puxa vida, olha só. Que lindo. Obrigada, viu, Grilo? Obrigada pela sua participação mais uma vez. E que legal, a gente fecha com você falando de amor, né? Realmente, adoção é amor. É a doação que você vai dar para o outro. E o amor transforma realmente a vida das pessoas. Eu quero agradecer Out of the Blue. Foi uma noite maravilhosa, gente. Obrigada mesmo. Foi um prazer. Quero agradecer a esses jovens, talento, né? Júlia, obrigada. Você também, eu esqueci o seu nome, Lourenço. E também o Gabriel. Muito obrigada, viu? Foi ótimo ter vocês aqui. E o nosso Jovem.com dessa noite está terminando. Foi um prazer entrar na sua casa e dividir com você esse espaço. Mas antes, eu tenho que agradecer aos meninos aqui, aos cinegrafistas. Obrigada, Segredo, Adriano. Obrigada, Vinícius, mais uma vez. Jefferson, que fica do outro lado das câmeras. Também Fernanda, Marcão. Também Samir Palma. Sem eles, não tem como a gente fazer esse programa. Não dá. Porque ninguém faz nada sozinho na vida. O bom de viver é o quê? O bom de viver é que você pode compartilhar. E você precisa de muitas mãos para segurar na sua. É por isso que o tema de hoje foi tão lindo, adoção. Semana que vem a gente volta com muito mais para você aí de casa. A minha gratidão mais uma vez. Semana que vem a gente volta. Até lá. I wanna be famous, I wanna be a genius, but I don't even know how to play the guitar. Gotta be fantastic, God tell me what disaster. No one plays my CD on the stereo. I'm a happy guy living my own shadow, and I don't feel worried that I'm no one. I'm a happy guy living my own shadow, and I don't feel worried that I'm no one. Wanna be McCartney, maybe no
a Gallagher, but I don't know how to make a melodic song. Gotta be fantastic, got to do a disaster. No one plays my CD on the stereo. But I'm a happy guy living my own shadow, and I don't feel worried that I'm no one. I'm a happy guy living my own shadow, and I don't feel worried that I'm no one. I'm someone for my dog, I'm someone for a creepy, crazy guy. I'm a happy guy for being no one. I'm a happy guy, 'cause I am no one.